Bom, pessoal, então, conforme eu falei para vocês, né, esses momentos onde vocês estão fazendo outras atividades, eu vou ministrar a aula gravada e dessa vez resolvi não fazer de forma virtual, né, justamente para que vocês consigam visualizar posteriormente, uma vez que nesse momento vocês estão fazendo a sua prova, né? Nesse momento é justamente 10h20. Estou gravando essa aula aqui para que vocês possam assistir posteriormente e fazer um exercício justamente para justificar a presença de vocês no dia de hoje, no dia 13 de junho de 2023. E dando continuidade, o nosso módulo, né, que trata justamente do audiovisual, na nossa disciplina, que é justamente informática aplicada, vamos continuar falando um pouco sobre os princípios, né, do audiovisual. Anteriormente a gente já iniciou, eu trouxe para vocês alguns contextos, algumas definições, e hoje iremos falar sobre o equilíbrio, né, entre texto e imagens, cuidado com o tempo. A apresentação ela tem que ser fluente, o engajamento da audiência e a adaptação ao ambiente. Quando a gente fala de o equilíbrio entre texto e imagens, é o cuidado que nós temos que ter quando a gente está fazendo a apresentação, seja ela de qual público, né, e qual modalidade seja, se é uma apresentação corporativa, se é no ambiente escolar, né, e como vocês já estão para adentrar na universidade, então todos esses cuidados, quando se trata justamente do audiovisual, vocês têm que ter justamente para atingir o seu público, fazer com que o público consiga identificar e entender verdadeiramente, né, o que vocês querem falar. Mas essas apresentações elas podem ser utilizadas também no ambiente organizacional, né? Inclusive é muito utilizada hoje, quando é para mostrar um projeto, ou prestação de conta do ponto de vista financeiro, enfim, tem várias possibilidades de utilizar o audiovisual como um suporte, como uma possibilidade de mostrar, de falar o que um determinado indivíduo ou colaborador, dependendo do contexto no qual esteja inserido, quer mostrar para o seu público, certo? E aí o texto nos traz que é equilibrar o uso de texto e imagens, evitando sobrecarregar os slides, né, com muita informação textual e permitindo que as imagens desempenhem seu papel visualmente atraente. Então, como eu já trouxe para vocês em alguns outros momentos, a imagem ela fala com o público. Né? E quando a gente está... O tópico aí trata justamente de texto e imagem, mas para que nós consigamos nos comunicar, né, uma simples imagem pode atingir aquele objetivo da comunicação. E essa, quando o texto traz aí a questão o slide, muita informação textual, permitindo que as imagens desempenhem seu papel visualmente atraente, é justamente descarregar, né? Trazer algo slim, trazer algo leve, para que essa comunicação ocorra com mais assertividade. Porque quando a gente fala da comunicação em si, em uma apresentação, esse termo aí, audiovisual, né, que é um dos tópicos da nossa disciplina, né, ela tem que ser o máximo possível
leve, porque para ter uma agradabilidade maior por parte de quem está vendo, de quem está ouvindo. E aí no próximo tópico a gente vai falar um pouquinho sobre o ritmo também, mas são cuidados que nós temos que ter, que eles se interligam. Quando a gente quer levar uma informação, né, através de texto e através de imagem, se coloca muita informação com relação ao texto, né, quem quer falar tudo acaba não falando nada. Né? E da mesma forma a imagem, quem quer se comunicar através de várias imagens ao mesmo tempo, acaba não se comunicando. Né? Tem que ter foco, tem que ter direcionamento para que as pessoas consigam identificar com o máximo de clareza possível o que o palestrante, o que o condutor ali de uma conversa, de um bate-papo, ou até mesmo uma apresentação corporativa, né, quer falar. E esse suporte, mais uma vez, essas ferramentas são suporte. Né? São possibilidades que dá àquela pessoa que está conduzindo ali a conversa algo para direcionar as suas falas, os seus posicionamentos. Então, quem tem que brilhar verdadeiramente é a pessoa que está apresentando, e não o material de suporte, que no caso, né, o texto e a imagem é algo que vai, né, criar uma linha de raciocínio. Então, essa linha de raciocínio tem que ser o máximo, traga o máximo possível de clareza e seja slim, seja limpa, seja algo, né, que consiga, né, contribuir da melhor maneira possível para a fala do palestrante, né, daquele apresentador. Quando se fala do ritmo adequado, vai depender muito da leitura, né, de quem está conduzindo essa conversa, esse bate-papo, essa palestra ou essa apresentação, consiga identificar o seu público-alvo. Lógico que cada um tem a sua característica. Tem pessoas que falam mais rápido, tem pessoas que falam mais devagar, tem pessoas que têm um tom de voz mais alto, tem pessoas que têm um tom de voz mais baixo. E essa adequação com relação ao ritmo, né, quem está se propondo a conduzir esse processo tem que ter essa atenção, porque o mais importante é se fazer entender. Né? O mais importante é fazer com que as pessoas compreendam a mensagem, né, que aquele que está à frente do projeto, do processo, quer entregar. E esse ritmo ele vai fazer uma diferença muito grande. Porque geralmente, principalmente em apresentações acadêmicas e apresentações corporativas também, geralmente tem um período, tem um tempo que tem que ser explorado por parte, né, do responsável ali pelo processo da apresentação. E esse ritmo, para que nem acelere demais e nem seja lento demais, porque isso acaba também, de uma certa forma, não gerando essa atratividade, né? Essa reciprocidade, esse processo de conversação tem que ser algo recíproco. A partir do momento que alguém se propõe estar, né, à frente desse processo, né, de apresentação, ele tem que criar essa sinergia, tem que criar essa conexão com o seu público. E o ritmo vai fazer uma diferença muito grande. Né? Sem sombra de dúvida, é de fundamental importância esse item para que, né, essa relação seja de fluência. Né? Não crie de uma certa forma uma animosidade, porque quando não há essa atração, quando não há essa conexão, acaba havendo a ruptura. Então, muitas vezes, as pessoas estão ali, mas as suas mentes, né, a sua atenção não está voltada para o que está sendo falado. Lógico que
o participante, o ouvinte ali, né, tem a sua parcela de contribuição nesse processo, sem sombra de dúvida, né? Se ele está, né, na plateia, digamos assim, ou até mesmo é, numa banca, enfim, dependendo do contexto que esteja sendo aplicado, ele tem a sua, eu diria, a sua participação, a sua parcela de contribuição para que aquele processo dê certo. Então é algo recíproco, mas também cada um tem a sua parcela de contribuição, né? Respeito, atenção, criar essa conexão para que, né, o ouvinte também consiga estabelecer, né, esse vínculo com o palestrante, com aquela pessoa que está conduzindo o processo. Mas para isso, esse ritmo ele tem que levar em consideração a característica daquele público. Então, quando está se falando de um tema onde aquele público não tem determinado conhecimento, né, é um público que está tendo contato com aquele assunto, com aquele tema naquele momento, então o ritmo necessariamente ele vai ser mais lento. Porque o palestrante, né, aquele que está conduzindo o processo, ele tem que ter, né, essa sensibilidade de ser mais lento, né, de perguntar se as pessoas compreenderam, se for o caso, né, dependendo, obviamente, da realidade. E aí, o ritmo adequado vai ser o ritmo onde atenda às necessidades de quem está à frente do processo e também atenda às necessidades de quem está ouvindo, né, dos participantes, do público-alvo. E outro tema, outro tópico muito crucial quando se fala da ferramenta audiovisual é com relação ao tempo, né? E trazendo esse contexto aí para propaganda, né, propriamente dito, né, em TV, em rádio. TV pode explorar justamente o audiovisual, né, que são os vídeos, né, já no rádio explora mais a questão do áudio, uma vez que o veículo é através do áudio, através da fala, né? Muito embora, né, muitas rádios estão também com suas apresentações, né, com sua programação simultânea, ou na rádio ou na internet, né, e hoje os canais muito explorados, né, as redes sociais muito exploradas para isso, é utilizada para esse tipo de transmissão, o Facebook, o YouTube, né, ou até mesmo o Instagram. Então, o Twitter está vindo forte também nesse sentido, né, de oferecer aos usuários essa possibilidade. Mas, quando se fala desse contexto, né, com relação ao tempo, tem que levar em consideração esse período, até por conta que nas rádios, na TV, existe uma grade, né, e essa grade ela tem que ser respeitada, no que também é conhecido como programação, né? E outro fator que deve ser levado em consideração, principalmente do ponto de vista organizacional, das empresas para com as contratadas, né, que é justamente esses veículos, é com relação ao custo. Tá? Então, vídeos e áudios, eles são cobrados por tempo. Então, quanto mais tempo, um custo maior para as empresas com relação à divulgação. E com relação também a uma apresentação, trazendo um pouquinho para o recorte, né, para a linha de apresentar, de mostrar algum material para um público específico, é sabido, né, a neurociência traz muito essa informação no que diz respeito à atenção, à concentração do indivíduo. Então, quanto maior, né, uma apresentação ou uma aula, ou enfim, qualquer situação onde exija-se, né, apresentar algo,
tem que levar em consideração, né, passar todas as informações no menor tempo possível, porque a questão da concentração e principalmente da atenção, ela se faz, né, necessário para que as pessoas saibam o que está sendo dito e principalmente capta aquela mensagem. Então, o texto ele traz aí, né, que gerenciar o tempo de forma eficiente, garantindo que a apresentação seja concluída dentro do prazo estabelecido e deixando tempo para perguntas e interações. E aí esse texto nos traz um contexto mais de apresentação do público, diria, no ambiente, né, acadêmico, no ambiente escolar, onde haja essas interações, mas pode ser também facilmente utilizada numa apresentação organizacional, né? Seja um tema específico para um determinado departamento da empresa, ou até mesmo de um tema geral que servirá para todas as empresas. Então, quando a pessoa que é responsável por fazer essa apresentação, por conduzir esse processo, ele tem que levar em consideração qual o tempo que eu vou ter. Eu vou ter 2 horas, o que é que eu vou trabalhar, certo? Aí já é um outro processo que é no que diz respeito ao planejamento. O que vai ser falado, qual material vai ser utilizado, vai ser quais ferramentas tecnológicas, quais programas que vai me dar esse suporte dentro da apresentação. E aí nós vamos conhecer, né, alguns, já conhecemos alguns, como o PowerPoint, né, que é o mais utilizado, e vamos conhecer outro no transcorrer do nosso curso também, outros no transcorrer do nosso curso, certo? E aí o fator tempo ele é primordial porque é o tempo que vai estabelecer o limite desse processo. E tanto no ambiente organizacional como também no ambiente acadêmico ou escolar, né, e quando eu falo organizacional, o ambiente das empresas, tem que ser levado em consideração o fator tempo. Tá? O fator tempo ele é responsável justamente por estabelecer, né, esses limites, e mesmo porque existem outras atividades que têm que ser, né, realizada por parte ou dos funcionários, ou dos alunos, ou dos professores, ou do palestrante, ou dos contratantes. Enfim, dependendo do contexto, existem outras atividades que têm também que ser levadas em consideração por parte de quem está conduzindo o processo. Então, o fator tempo, né, ele tem que ser seguido à risca. Obviamente, existe a tolerância, né, alguns minutos, né, ou antecipando, ou passando um pouco, mas o ideal, até para demonstrar qualidade, né, no que diz respeito à prestação de serviço ali, do profissional que está conduzindo aquele processo, levar em consideração o cumprimento do tempo. Quando se fala, né, em apresentação fluente, o que é uma apresentação fluente? Uma fala fluente. É quando o palestrante, né, aquele que está conduzindo o processo, consegue falar com domínio aquele assunto que está sendo proposto. Porque, como eu já falei anteriormente, essa é uma relação recíproca. Então, se as pessoas percebem que não há justamente essa segurança por parte do palestrante, vai haver essa ruptura. Então, o ensaio, né, como o texto traz aí, o ensaio, a prática, ela leva justamente à perfeição. Porque quem está à frente do processo, ele vai conseguir, né, estabelecer esse cenário, muitas vezes um cenário fictício, porque não é, a realidade ali, ele não tá simulando um ambiente onde as pessoas estão presentes. Na realidade é ele com ele mesmo, muitas vezes, né?
E a apresentação, principalmente a apresentação presencial, tem as reações do público, e essa reação muitas vezes não pode ser muito satisfatória por parte dos ouvintes ali do público, né? As pessoas fazem literalmente caras e bocas, muitas até se expressam de uma maneira negativa, ou seja, já está dando um feedback ali em tempo real e não está gostando daquela condução, ou muitas vezes de cabeça baixa, outros, né, sonolentos, e isso acaba, de uma certa forma, criando essa sinergia que, se o palestrante, né, se aquela pessoa ali, aquele profissional que está à frente, que está liderando aquele processo, não tiver o autocontrole, não tiver essa capacidade justamente de centrar-se, né, e lógico, existe altos e baixos, né, vai ter momentos assim de uma maior conexão com o público, vai ter um momento de menor conexão, mas aí, literalmente, né, quem está à frente do processo é entender que faz parte, né, do processo, né, esses altos e baixos, e também saber conduzir, saber contornar esse tipo de reação por parte daquelas pessoas que estão se comunicando, porque a comunicação ela pode não ser, na realidade a comunicação também é não verbal. Tá? Então, literalmente, quem está à frente do processo, ele tem que estar blindado para essas situações, né? Que muitas vezes elas podem ser adversas, mas também elas podem ser, né, como estímulo. Então, se um determinado apresentador, né, responsável pelo processo de apresentação, ele está tendo essa percepção, né, que a linha de argumentação que ele está utilizando, né, ou o trajeto que ele está utilizando para explicar aquele tópico, aquele tema, né, não está tendo essa conexão, ele pode muito bem, né, trilhar outro caminho, né, para conseguir restabelecer essa conexão. Isso só consegue-se se tiver profundidade no que está falando, né, ou seja, se tiver um conhecimento profundo, e também, né, se tiver domínio no que está falando. E tem que estar preparado para que consiga se desvencilhar-se, né, dessas situações e chegue, atinja o objetivo que é levar aquela apresentação do máximo possível de aceitação. Obviamente, né, vai ter sempre os críticos, porque como todo público ele é heterogêneo, ou seja, cada um vai ter a sua percepção, cada pessoa tem a sua ideia no que diz respeito à opinião propriamente dita, né, e a avaliar. Certamente vai ter aquelas pessoas que podem fazer o máximo possível, e ela vai ter sempre uma crítica. Então, é buscar, né, levar o máximo de assertividade possível, com o máximo de qualidade possível, com aquela consciência de dever cumprido, com aquela consciência de dizer o seguinte: eu me preparei, né, para essa apresentação, eu consegui garantir dentro da minha percepção de fluência, né, transmitir também confiança, busquei utilizar, né, sempre palavras onde as pessoas consigam, né, visualizar o que eu estou querendo falar, e essa é uma técnica muito interessante, né, trazer sempre um cenário real, né, com relação ao contexto, àquela fala, buscar fazer sempre esse link. Isso é algo que gera também, né, essa conexão com o público. Então, dentro desse tópico aí da apresentação fluente, né, essas são todas as observações e todo o cuidado que nós, enquanto apresentadores, né, enquanto responsável pelo processo, né, de fala, né, de condução de um processo de apresentação, temos que ter.
quando se fala de engajamento, e o que é engajamento? Né? Isso é uma palavra até muito utilizada, né, hoje em dia, até por conta das redes sociais, dessas relações virtuais. Né? Engajar é fazer com que as pessoas vejam o que está sendo falado, que as pessoas participem, que as pessoas interajam, que as pessoas se sintam representadas, por que não dizer, por aquele tema, por aquela fala. Né? E esse engajamento, né, hoje nas redes sociais, ele é convertido também em audiência, que por sua vez essa audiência ela consegue o quê? Ela consegue estabelecer para aquela pessoa, né, para aquele condutor, por que não dizer, daquela fala, daquele tema, ou até mesmo daquelas ideias, né, propagadas dentro da internet, né, realmente um retorno financeiro. Né? Então, hoje, gerar esse público, gerar essa audiência nas redes sociais, facilmente pode ser transformado em finanças. E dentro da perspectiva da apresentação em si, né, ela faz parte, né, esse engajamento é a atenção, é a possibilidade que aquela pessoa que está à frente do processo consegue estabelecer esse vínculo com quem está ouvindo e está ouvindo. Né? E para isso tem que haver o estímulo, né? Tem que gerar, né, essa reciprocidade. E quando fala de reciprocidade, trazendo um pouquinho aí do conceito da comunicação, existe um momento de fala, mas também existe um momento de ouvir. Né? E a comunicação é isso, é essa interação onde cada agente, né, tanto aquele que está falando como aqueles também que está ouvindo, esses posicionamentos eles mudam, né, essas posições elas mudam, ora, né, a gente está falando, ora a gente está ouvindo, então tem que haver essa possibilidade dentro de uma apresentação também. Porque é justamente nesse momento que o palestrante, aquela pessoa que está responsável pelo processo, consegue estabelecer o quê? Consegue estabelecer o senso crítico do ponto de vista do aprendizado ou do entendimento. Né? Através das perguntas, o que é que vai acontecer? As pessoas, os ouvintes, o público, ele vai participar e dependendo do assunto que está sendo falado, né, o palestrante ele vai entender se ele está se fazendo entender ou não. Então, se eu, enquanto responsável pelo processo, né, onde eu estou falando de um determinado tema, tem um momento de ter esse feedback, esse retorno parte do público. Será se as pessoas estão entendendo? Né? E tem também como fazer essa mensuração, essa ponderação. Será se de um público, né? E trazendo um pouquinho aí para a realidade da internet. Hoje o público da internet ele é literalmente muito extenso. Né? Pode atingir um público muito extenso, literalmente. E aí tem a reciprocidade, que é justamente os comentários nas redes sociais hoje, né? No público virtual, né, uma aula online, né, o professor, o palestrante, ou enfim, qualquer pessoa que esteja à frente desse processo, né, de apresentação, pode e deve, na realidade deve, né, estabelecer esse momento onde crie esse momento de perguntas, esse momento de interação, esse momento de questionamento. Porque a ideia, né, e principalmente quando é algo subjetivo, algo denso, assim, principalmente na questão conceitual, né, mais nessa questão de humanas, com relação a cálculos, né, exatas, né, não tem muito o que se discutir. Né, muito embora, né, existe uma máxima na matemática que as ordens dos fatores não alteram o resultado, né,
mas tem algumas formas de cálculo que ela é literalmente engessada, tem que ser feito daquela forma e ponto e pronto. Diferentemente das ciências humanas, né, que trata justamente das relações dos seres humanos, das ideias, dos posicionamentos. E então isso tem como ser explorado de uma forma mais intensa, né, mais densa. E esse momento de interação por parte público responsável pela apresentação é de fundamental importância para que ele consiga, né, fazer os ajustes necessários, porque, voltando um pouquinho ao tópico anterior, né, a questão da capacidade e principalmente do entendimento, né, ou seja, do quanto, né, o palestrante, aquela pessoa responsável por estar conduzindo o processo, tem conhecimento com relação àquele tema. Então, se ele tem o conhecimento do tema, ele vai conseguir fazer os ajustes necessários para fazer, né, com que esse engajamento seja realmente alcançado, porque essa interação ela faz parte do processo ensino-aprendizado, né? Também do processo corporativo. Por que não dizer que dentro do ambiente empresarial também tem essa necessidade do ensino-aprendizado, né? Quando um responsável por um determinado setor, né? Um coordenador, um supervisor, seja qual o cargo ele ocupe ali de gerenciamento, ele tem esse papel também de ensinar, né? De mostrar para os seus subordinados, para os seus liderados, que aquilo que está sendo falado tem que ser cumprido. Então, nessa relação também há a necessidade dessa interação, dessas perguntas, desses questionamentos. Lógico que dentro do ambiente corporativo existem as normas, vai haver o limite. Né? Existe um determinado regramento, uma determinada postura que tem que ser cumprida, né? E vem algo de cima, literalmente de cima para baixo, né? Que são as normas e os procedimentos da organização. Mas aquilo que pode ser discutido, aquilo que pode ser flexibilizado, né, tem como ser explorado. E essa interação é de fundamental importância porque gera o quê? Gera uma relação de confiança, de aceitação, de pertencimento. O público ele vai se sentir também importante naquele processo, naquela interação de ensino-aprendizado, né? Naquela relação onde o objetivo ele tem que ser comum. Se o professor ele está à frente de um processo de ensino, porque qual é a responsabilidade dele? Levar o conhecimento, né? Ou fazer com que os seus alunos reflitam com relação a um determinado tema. Obviamente, trazendo muitas vezes referência doutrinária de outros, né? Eu diria pessoas que pensantes, né? São aqueles profissionais, né, que conseguiram defender uma tese através de estudo, né, também conhecido como doutrinadores. Mas também ele pode desenvolver, né, a sua percepção no que diz respeito a um determinado tema na prática, porque ele vai estar lidando com vários públicos, né, e pessoas, por mais que sejam pessoas inseridas no mesmo contexto, elas vão ter muitas vezes características diferentes. Então essa vivência enriquece e estabelece cada vez mais essa bagagem, né, de postura por parte daquele responsável pelo processo. Então quando se fala dessa questão do engajamento, todos esses pontos eles têm que ser levados em consideração para que haja realmente essa conexão, né, para que haja um engajamento do que está sendo falado, né, com relação àqueles que estão ouvindo. E aí chegamos agora, né, na questão da adaptação ao ambiente, né? E aí quando a gente fala de ambiente, o texto ele traz aí algo mais técnico, né, com relação ao ambiente em si, mas aí a gente pode externar um pouquinho
também esse ambiente levando em consideração o público, né? Tem que ter esse conhecimento prévio, obviamente, do que vai ser recebido, né? Qual o retorno que aquele palestrante ele vai ter com relação ao público, para que haja uma preparação, né, que antecede a apresentação. Então, conhecer o público é de fundamental importância. E o ambiente, ele faz parte desse processo de aprendizado, assim também como o processo de ensino, né? Lógico que quando o palestrante ele tem conhecimento do tema em si, ele utiliza, ele faz uma apresentação, né? Na realidade ele faz essa apresentação sem nenhum material de suporte, trazendo o contexto que está sendo, né, o que ele conhece, o que ele aprendeu durante, né, toda a sua vida profissional e a sua vida pessoal, vai depender do tema em si, né? Mas esse material de suporte, como uma projeção, ela é uma ferramenta, é algo assim que agrega cada vez mais a apresentação de um apresentador, né, de um professor, de um palestrante, porque cria o quê? Cria justamente o dinamismo. Porque se só alguém está falando, por mais que ele traga conhecimento, e por mais que o tom de voz seja um tom de voz adequado, né, um ritmo adequado, como nós vimos, mas se torna algo monótono, né? Então, tem que criar esse dinamismo. Ora um vídeo, ora uma apresentação, né? Ora a participação do público em geral, ora um texto, ora a imagem, né? Ora a escrita, né? Um quadro, numa cartolina, ou seja, utilizar todos os recursos para que essa apresentação ela seja a mais dinâmica possível, né? Ela tenha o máximo de nuances possíveis, para que não haja, né, nesse momento de altos e baixos, né, com relação à percepção, com relação à atenção, né, consiga evitar o máximo possível. Porque se for linear, né, se for algo, começou de um jeito, meio e final do mesmo jeito, se torna monótono. Então tudo isso tem que ser pensado, né, para que, né, a apresentação por parte daquele que é responsável pela apresentação consiga identificar e estabelecer justamente, né, esse vínculo, estabelecer essa atenção, captar essa atenção, porque não é algo fácil, né? Porque as pessoas muitas vezes elas têm também uma outra vida além daquele momento, né, daquela apresentação. Ele pode estar passando por um problema ou pode ter tido algum tipo de frustração. Então, assim, esse tipo de análise tem que ser observada por parte do palestrante para que, né, consiga verdadeiramente atingir o seu objetivo. E qual é o objetivo do palestrante? Levar aquela ideia, levar aquela comunicação para fazer com que cada vez mais a sua mensagem seja entendida. Porque o mais importante, eu diria, ter o conhecimento, o palestrante ter o conhecimento, ter toda essa capacidade, né, se faz necessário dentro do processo do ensino-aprendizagem, mas o mais importante é que o público leve essa mensagem, que o público aprenda, que o público realmente busque literalmente absorver aquele conhecimento da melhor maneira possível. Que aí sim, tá, o processo
ele está sendo concluído. A apresentação teve o seu objetivo alcançado, que é justamente levar aquela mensagem. E para isso, né, tem que ser observado esses pontos. E com isso a gente chega, né, ao final dessa aula, né, para que vocês consigam entender mais sobre os princípios do audiovisual. Então encerramos por aqui.